E hoje vamos com as figuras de sintaxe. Como a gente vê, como vocês veem aqui, ó. Essas figuras de linguagem aqui. Ó. Vamos ver aqui a anáfora, que é o quê? Uma repetição de palavras no início da frase. Então, olha esse exemplo. Geralmente, o sentido figurado tem textos literários, né? Poemas, músicas, né? Contos também. Então, vamos lá. Nada me falta, nada me sobra, nada me encanta. Então, isso aqui é um trecho de um poema, não é isso? Então, onde é que está a anáfora aqui? Na repetição da palavra nada, tá? Então, repetiu a palavra no início da frase, temos uma figura de linguagem chamada anáfora. O polissíndrito também é uma repetição, mas é uma repetição de conjunção, repetição de conjunção. A conjunção pode ser e ou mas. Olha o exemplo aqui, ó. E sorria, e chorava, e gritava. E sorria, e chorava, e gritava. Então, houve a repetição do i, né? Você lê i, que é uma conjunção aditiva, como a gente já estudou. Então, polissíndrito, repetição da conjunção. Agora, vamos ao pleonasmo. Pleonasmo é uma repetição de ideias, tá? Chorei um choro da saudade. Chorei o choro da saudade. Se você chora, você já sabe que chorou um choro. Não vai chorar outra coisa, né? Chora um choro. Então, houve a repetição da ideia de chorar, né? Então, chorei um choro, pleonasmo. Aqui, ó, quer que tá o pleonasmo? Chorei um choro. Olha outro exemplo aqui de pleonasmo. Vi com meus próprios olhos sua traição. Então, se você viu, só pode ser com os olhos, né? Não vai ver com os pés, com as mãos. Assim, você vê com os pés, com as mãos, porque você não vai arrancar os pés e as mãos pra ver. Mas você enxerga com os olhos, né? Agora, se você vai dizer que enxergou com o coração, aí já é outra figura de linguagem, tá bom? Chorei um choro, repetição do choro, tá bom? Repetição da ideia de chorar. Então, olha como é fácil. Figuras de linguagem, nesse caso, nós estamos estudando as figuras de construção, né? E de pensamento. Então, vamos lá. Anáfora, repetição da palavra no início da frase. Polissíndrito, repetição da conjunção. E pleonasmo, repetição de uma ideia, né? Chorei, um choro. Chorei é a ideia de chorar e choro também é a ideia de chorar. Se você chora, é um choro. Então, se você diz, peguei com as mãos, entrei pra dentro, porque se entrar já sabe que é pra dentro, né? Se você diz, subi pra cima, se você diz, chorei um choro, se você diz, pisei com os pés, né? Sorri um sorriso. Não é uma repetição? Não é fácil? Olá, vamos continuar aqui, né, gente? Então, a gente está estudando figuras de sintaxe. Existem figuras de linguagem divididas em figuras de palavras, figuras de sintaxe, né? Figuras de pensamento, figuras de som. Então, nós estamos continuando com as figuras de sintaxe, que antes se chamava também de construção. Então, eu coloquei aqui a elipse. Elipse, o nome talvez seja estranho para vocês, mas é fácil de aprender. Elipse é o que? A omissão de um termo na frase, eu tiro a palavrinha da frase, só que esse termo é facilmente identificado, ou seja, mesmo tendo tirado ele, você consegue saber quem é. Olha o exemplo aqui, ó. Elipse, omissão de um termo facilmente identificado. Exemplo, muita gente na sala, estou preocupada. Então, quando eu digo assim, muita gente na sala, estou preocupada. Então, eu já sei que foi retirada para o verbo haver, para dizer que há muita gente na frase, ou muita gente na sala. Há muita gente na sala. Ó, estou preocupada. Foi tirado o sujeito eu. Eu estou preocupada. Olha só, a frase normal seria há muita gente na sala. Eu estou preocupada. Só que aí foi retirado o termo, né? Facilmente identificado. Se eu for olhar direitinho, na compreensão, só em compreender a frase eu já sei quais foram os termos que foram tirados, tá certo? Então, elipse, omissão de um termo na frase, facilmente identificado. Azêguma também é a omissão de um termo, mas é a omissão de um termo que foi expresso antes. Olha o exemplo aqui. Você trouxe o casaco.
eu, o guarda-chuva. Então, tem uma palavrinha que já foi expressa aqui, que não foi mais expressa aqui, ó. Ó. Seria, você trouxe o casaco, eu trouxe o guarda-chuva. Mas aí, eu omiti esse termo, né? O termo trouxe, porque ele já foi expresso antes. Não é fácil? Você trouxe o casaco, eu, o guarda-chuva. Essa vírgulazinha aqui, essa vírgulazinha, está mostrando a zeugma. O que é que eu quero dizer? Que se tivesse a palavra trouxe, não precisaria a vírgula. Você trouxe o casaco e eu trouxe o guarda-chuva. Então, geralmente, quando eu vou tirar uma palavrinha, né, eu coloco uma vírgula, tá certo? Veja que aqui eu coloquei a vírgula também, não foi? Pra não colocar o eu. Então, às vezes, tá? Uma das funções da vírgula, às vezes, é expressar uma elipse ou uma zeugma, tá? Às vezes. Então, você trouxe o casaco, eu o guarda-chuva. Então, há uma zeugma por quê? Porque a palavra trouxe, que já foi expressa antes, foi omitida da segunda oração, né? Olha, um período ele pode ter várias orações. O que é oração? Frase com verbo, né? Então, aqui nós tivemos uma oração, você trouxe o casaco, eu trouxe o guarda-chuva, segunda oração. Só que o verbo trouxe foi omitido porque ele já foi expresso antes. E isso é uma zeugma, uma figura de sintaxe chamada zeugma. Tá certo? Elipse é uma omissão de um termo, zeugma é uma omissão de um termo que foi expresso antes. E a silepse é outro nome diferente, mas vocês vão aprender rapidinho. A silepse é a concordância com a ideia e não com o que está escrito. Olha o exemplo aqui, ó. Todos somos iguais. Se for para concordar com a palavra todos, seria todos são iguais. Mas eu coloquei o somos concordando com a ideia do que eu também estou incluída, né? Eu e você não chamamos, né? Nós, né? Nós somos. Então, teve uma silepse de pessoa. Por quê? Por que eu digo de pessoa? Porque era para eu ter colocado a terceira pessoa do verbo, ó. Eu sou, ó, terceira pessoa. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, ó, aqui botou a primeira pessoa do plural, combinando com a pessoa nós, ó, certo? Então, em português, pessoa, não é eu, tu, ele, ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, o verbo somos está concordando com nós e nós é a primeira pessoa do plural, tá certo? E todos era para ser todos são. E são é a terceira pessoa do plural, tá? Então, aconteceu aí uma silepse de pessoa, ou seja, concordância com a pessoa, concordando com a pessoa nós, e não com a palavra que está escrito todos, que era para ser todos são iguais, não é? Outro exemplo aqui, a criança está linda, ou a criança está lindo. Criança está no gênero feminino e lindo está no masculino. Então, se for para concordar com a palavra, seria a criança está linda. Mas aí concordou com a ideia de que essa criança seja um menino. Então, a criança está lindo. Então, teve uma silepse de gênero aí, gênero masculino e feminino. Tá? E aqui, a gente fomos à festa. Então, a gente tá no singular, ó, não tem plural. A gente tá no singular, a gente foi à festa. Mas aí por que colocou a gente fomos? Porque concordou com a ideia de a gente ser muita gente e não uma pessoa só. Então aconteceu aí uma silepse de número. Ó, número é singular e plural, né? Gênero é masculino e feminino. E pessoa é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Então, revisando aqui para vocês, a silepse é a concordância com a ideia e não com o que está escrito. Então, todos somos iguais, tá concordando, era para ser todos são iguais, mas aí concordou somos com a ideia de que o eu, né, para ser nós, está junto, está no meio, tá bom? A criança está lindo, concordou com a ideia de que a criança seja um menino e não com a palavra criança, né? A gente fomos, concordou com fomos, está concordando com a ideia de a gente ser muita gente, né? Número, singular e plural, tá certo? Não é simples? Então, resumindo aqui, né? Resumindo aqui, nós temos as figuras elipse, que é a omissão de um termo,
dizer alguma omissão do tempo que foi dito antes e se leves concordância com a ideia e não com a palavra. Não é fácil?